Oi, gente. O conteúdo da aula de hoje é sobre o surgimento da gramática na Grécia. Daremos início à nossa aula. A gramática foi constituída originalmente no ano 2000 a.C. pela cultura greco-romana, mas ela passou por vários processos até chegar à gramática como nós conhecemos hoje. Os gregos e os romanos sempre possuíram uma certa paixão pela linguagem, acrescentando, portanto, diferentes tradições à medida em que os estudos iam sendo aprofundados. Com os tempos, essas duas sociedades constituíram debates públicos que tinham como objetivo desenvolver o domínio da fala e sustentar bem seus argumentos. A partir dessa prática surgiu a chamada retórica, que se dedicava a estudar a língua, sugerindo as formas de melhor explorar seus recursos expressivos. Ou seja, com a chegada da chamada retórica, eles começaram a aprimorar a linguagem, fazendo com que as pessoas conseguissem entender melhor o que era transmitido ou expressado para elas. Já mais próximo da era cristã, os gregos se dedicaram a estudar com muito cuidado a produção literária de seus autores consagrados, onde se reuniram na famosa biblioteca da cidade de Alexandria vários manuscritos gregos com textos de poetas, filósofos, historiadores e dramaturgos, com o principal intuito de estabelecer o que poderia considerar como o texto definitivo de cada um dos autores. O estudo intenso e cuidadoso desses textos levou os eruditos alexandrinos a comentar e a descrever a língua que se encontrava nos textos, onde eles descreveram aspectos de métrica, ortografia, pronúncia e uso das figuras de linguagem e outros. Quem são os eruditos alexandrinos? Para começar, vamos dizer que os grandes poetas alexandrinos são eruditos, poetas esses que possuem uma grande capacidade intelectual da norma culta, a ponto de desenvolver cada método da gramática. Assim, vamos destacar um erudito que teve uma extrema importância nesse meio, que foi Dionísio Trácio, do século II a.C., que foi o autor da primeira gramática. Dionísio, ele analisava os padrões de modelo ideal da escrita. Escrita essa que até hoje conhecemos como gramática. Então, foi a partir daí, ou seja, a partir desse fundamento que se construiu a tradição normativa ocidental do estudo da língua, que ainda hoje é tão abrangente entre nós. Então, com base nisso, ao seguirmos um sistema gramatical, vamos perceber que ele regula a escrita e como funciona a língua, pois sabemos que toda língua natural ela possui uma estrutura gramática. Sendo assim, a gramática ela não pode ser opressora, porque ela vai fazer parte de vários fenômenos, como a diversidade linguística, de como ela vai ser falada, como ela vai ser escrita, de como ela vai variar de lugar para lugar, entre outras circunstâncias. Bom, gente, os manuais gramaticais tinham como base a apropriação da língua dos estudiosos linguistas para fazer uso da fala e escrita correta em favor da sintaxe e também da conjugação dos verbos e declinação dos substantivos. Tinham também por foco a figura de linguagem esta que denominavam virtudes e vícios de linguagem. Geralmente se fala em formas corretas de falar, mas o que define essa correção, segundo o autor, são os valores positivos que, por razões políticas ou culturais, agregam determinadas formas. Entretanto, do ponto de vista estrutural, todas as variedades, formas de língua são equivalentes, ou seja, cada uma contém uma regra. E por fim, do ponto de vista também do autor, para ensinar a língua, tem que ter bastante clareza em não confundir o nível estrutural com os valores sociais.